Tessalonicenses, capítulo 1. Glórias ao nome do Senhor. Leremos todo esse capítulo, ainda na Nova Versão Internacional. A partir de amanhã, passaremos a adotar nas leituras públicas a Nova Almeida atualizada. Já estou com a minha. Mas se você não tiver a sua, não tem problema algum. Quando for possível, você troque. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Todo o capítulo, são 10 versículos, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Oremos. Pai amado e bendito, quão preciosa é a Tua palavra, Senhor. Quanta alegria e deleite trouxe ao meu coração ler e refletir e meditar nesse texto tão precioso, Senhor. Pois toda a Escritura é apta, é útil, é preciosa. Senhor, que o Teu Espírito venha ministrar em nossos corações, falar conosco sobre o privilégio, a bênção de podermos congregar como igreja, em dias em que a igreja tem sido tão vilipendiada, tão açoitada, tão escarnecida, e tantos líderes maus têm dado mau testemunho, até mesmo membros, irmãos que não têm honrado o nome do Senhor. Mas o Senhor preserva um remanescente fiel, como fez nesses dias do apóstolo Paulo, pessoas e comunidades de fé que honram o Teu nome. Possamos crescer, Senhor, nessa noite, individualmente, como comunidade de fé, como igreja, para a glória do Teu nome, Senhor, a partir desse exemplo tão caro, tão precioso das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o que vem à sua mente quando você pensa em igreja? Talvez você lembre da nossa igreja ou da igreja da qual você faz parte, se você é membro de outra igreja. Isso é bom. Mas em nossos dias, muitas pessoas, especialmente não cristãos, quando ouvem essa palavra, já associam a coisas ruins, a coisas negativas, a desvios de valores, de recursos, a pessoas que fazem mau uso da boa-fé do povo, há pregadores que falam em prosperidade. O próprio pastor Roberto fala isso no início da carta que ele escreveu, né, nesse final de ano, de muitos que quando falam de semeadura só falam em prosperidade material, ou em coisas do tipo. Mas será que Deus não preserva igrejas, comunidades de fé saudáveis, abençoadas, vivas em nossos dias? E nos dias de Paulo? Às vezes a gente olha para as Escrituras, irmãos, especialmente para as cartas de Paulo, mas não apenas para elas, e a gente vê tantos problemas. Por exemplo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios mostra uma igreja vigorosa, uma igreja cheia de dons, mas cheia de problemas.
com imoralidade, a ponto da igreja tolerar que um homem dormisse com a mulher de seu pai. Não fica muito claro se era sua mãe, possivelmente não fosse, talvez fosse a sua madrasta. E a igreja tinha ciência disso e nada fez. 1 Coríntios capítulo 5. Irmãos levando irmãos contra outros em tribunal, e tantas coisas acontecendo. Quando você vê na Epístola aos Gálatas que haviam começado bem, mas começaram a se desviar para querer se justificar por obras da lei. A gente vê tantos problemas e talvez você pense, mas só tinha igreja problemática nos dias dos apóstolos? Certamente que não. Assim como em nossos dias existem igrejas problemáticas, existem igrejas que são como, aí não Paulo, mas lá João falando lá em Apocalipse, são sinagoga de Satanás. Mas também há igrejas preciosas, igrejas como nas 7 igrejas da Ásia, lá de Apocalipse, a igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, mas havia se mantido fiel. Assim como naqueles dias, nos dias de hoje, há igrejas sérias, e eu sempre falo isso, e sou redundante nisso, mas acho importante sê-lo, que a nossa igreja é uma igreja séria, mas não é a única. Existem outras igrejas cristãs de Nova Vida e outras igrejas que não são da nossa denominação, igualmente sérias, igualmente comprometidas com a palavra de Deus, com o verdadeiro evangelho. E há muitos pastores sérios, homens e mulheres de Deus também, missionárias, mulheres se dedicando intensamente à obra de Deus em diferentes lugares do nosso país. E nos dias de Paulo não era diferente. Quando escreve aos Tessalonicenses, se você voltar lá, não precisa ler agora, mas se você de curiosidade quiser ler em casa, Atos capítulo 17, quando Paulo está em Tessalônica, tudo indica que ele ficou pouco tempo ali, ele pregou por 3 sábados na sinagoga judaica em Tessalônica, possivelmente ele tenha ficado mais tempo, não sabemos, mas certamente não ficou muito tempo. E ali se constituiu uma igreja cristã, e agora, passado alguns anos, algum tempo que não sabemos quanto, Paulo escreve àqueles irmãos e ele tece elogios maravilhosos do fundo da alma sobre a integridade, a espiritualidade e a vida da igreja em Tessalônica. Essa carta ela é motivada por uma visita. Paulo não estava lá em Tessalônica, estava em outra região, e ele queria muito saber o que estava acontecendo lá com aqueles irmãos. Paulo tinha seu coração derramado diante de Deus pela vida daqueles que Deus deu o privilégio dele pastorear ou pregar o evangelho. E Paulo, querendo saber notícias dos Tessalonicenses, ele envia Timóteo até lá, e Timóteo volta com notícias. E quais são as notícias que o jovem Timóteo traz ao experiente apóstolo Paulo? Vá comigo no capítulo 3, antes de retornarmos para o capítulo 1. Vá comigo no capítulo 3, versículos 4 e 5, vemos isso que eu acabei de dizer. 1 aos Tessalonicenses 3, versículos 4 e 5 diz assim: quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então, Paulo enviou Timóteo para ter notícias da igreja em Tessalônica. E o que Timóteo falou para ele? Os versículos seguintes nos revelam, a partir do versículo 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos o quê? Boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão o quê? Firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em quê? Orar, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Paulo não podia fazer muito para eles. Paulo não podia, como fizemos, dar uma Bíblia de presente, até porque não existiam Bíblias no formato que temos hoje, para os irmãos que concluíram a leitura bíblica. Paulo não poderia fazer isso pelos Tessalonicenses. Paulo não podia gravar um vídeo, postar no YouTube, pois nada disso existia nos seus dias. E o que Paulo fazia? Ele orava por aquela igreja, ele orava por aqueles irmãos, e ele escreveu essa carta carregada de alegria, de gratidão a Deus pela fidelidade, por aquela igreja estar firme no Senhor, vivendo na fé e no amor do nosso Senhor. E aí você pensa, talvez, então era uma igreja perfeita? Então eu devo sair daqui e procurar uma igreja perfeita? Quando você encontrar uma igreja perfeita, irmãos, saiba que nós vamos congregar juntos nela.
Talvez você pense, por que quando encontrar uma igreja perfeita, a gente vai junto para lá? Ou essa é uma igreja perfeita? Não, irmãos. Você vai encontrar uma igreja perfeita quando você partir para o Senhor e estiver nos céus. E eu um dia espero estar lá também. Então, nesse dia, estaremos numa igreja perfeita. Até lá, não existirá igreja perfeita. Como eu disse no texto do nosso boletim, assim como não existem relacionamentos perfeitos, não existem casamentos perfeitos, não existem famílias perfeitas, não existem filhos perfeitos. Todos temos nossas demandas enquanto estivermos vivendo nesse mundo maculado pelo pecado, pelo tentador, pelas dificuldades. Mas há igrejas que são mais saudáveis e mais fiéis, e a igreja em Tessalônica era uma dessas. Então, Paulo chega lá e talvez você pense, mas essa igreja então era perfeita? Não, e o capítulo 4 já nos mostra isso, a partir do versículo 3. Paulo fala àqueles irmãos, numa região da grega com muita imoralidade sexual, ele fala, versículo 3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Se Paulo está advertindo é que havia um risco. Então essa igreja tinha o risco de cair em imoralidade sexual, que era tão comum naqueles dias, como é nos dias de hoje, especialmente numa cidade como na cidade em que vivemos, de Rio de Janeiro. E Paulo os exorta a tomar cuidado, de versículos 9 e 10, olha o que ele diz, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Olha que lindo isso. Ele fala, irmãos, Deus ensinou a vocês a amarem uns aos outros, você não tem mais nada para falar. Mas no versículo 10, ainda assim, ele fala, e de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Então, embora eles já tivessem muito amor uns pelos outros, Paulo os exorta a continuarem nessa caminhada. Então, Paulo estava feliz, Timóteo traz boas notícias da firmeza dos tessalonicenses na fé. Paulo os exorta a tomar cuidado com a imoralidade sexual, os instrui a continuarem amando uns aos outros. E com isso em mente, vamos voltar ao capítulo 1, que eu quero destacar 3 pontos, né, Valquíria? Desse capítulo. Primeiro, a bendita tríade, que encontramos também em 1 Coríntios 13, fé, esperança e amor. Depois, aquela igreja tornou-se modelo na palavra e no poder do Espírito Santo. E o terceiro e último ponto, a fé, a esperança e o amor, vivida na prática pelos tessalonicenses. Capítulo 1, a partir do versículo 2, Paulo diz assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. De novo, Paulo batalhando em oração, se dedicando à oração pelos tessalonicenses. Continua o versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E olha que beleza, irmãos. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Os tessalonicenses, eles trabalhavam, se esforçavam como resultado da fé viva que eles tinham em Deus. Eles se esforçavam motivados pelo amor, fé, amor. E terceiro, eles perseveravam porque tinham esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Fé, esperança e amor. Havia naquela igreja tão abençoada, irmãos. Segundo ponto, essa igreja era um modelo na palavra e no poder, versículos 4 a 7. Diz assim, sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Só até aí por enquanto. Aquela igreja ouviu o verdadeiro evangelho, que como sempre dizemos e veremos daqui a pouquinho na ceia do Senhor, fala de pecado, fala que todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23, escrito pelo apóstolo Paulo, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o evangelho fala que somos pecadores e que não havia como nos voltarmos para Deus por nossos próprios méritos, mas Deus providenciou a salvação enviando o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o evangelho. Aquela igreja ouviu o evangelho, mas também experimentou do poder do Espírito Santo. Eu falo isso com frequência aqui também. Precisamos conhecer a palavra e precisamos experimentar da presença e do poder do Espírito Santo. Infelizmente, alguns irmãos
buscam o poder do Espírito Santo, mas não buscam conhecimento da palavra. Outros, por sua vez, buscam conhecimento da palavra, mas não buscam uma vida próxima ao Espírito de Deus. E essa igreja, ela tinha a palavra e tinha poder do Espírito. E era um modelo. Olha o que diz o versículo 6. O 5 diz assim: vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Eu queria fazer uma pergunta para a nossa reflexão. Quem tem sido as suas referências? Paulo diz aqui que os tessalonicenses o imitavam, a ele e os seus companheiros, Silvano, ou Silas e Timóteo, e ele diz aqui, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 11, ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu te pergunto, quem são as referências? Quem são pessoas nas quais você se espelha? Quem são pessoas que você diz, ou como a gente quando criança, quando eu crescer eu quero ser assim? Quem é referência para você? São homens e mulheres piedosas, dedicadas ao Senhor? Ou é o artista da moda? Ou é o cantor gospel só porque tem uma voz bonita? Ou o pregador da televisão só porque chama muita atenção ou tem muitos likes? Quem são as suas referências? Para os tessalonicenses, a referência era Paulo, o apóstolo, alguém que sofria intensamente por amor ao Evangelho, por amor de Jesus. Então, nossa referência não são aqueles que têm as glórias desse mundo, mas são aqueles que amam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mesmo que isso custe a eles muitas coisas. E esses que tinham como modelo para ele Paulo e o próprio Cristo, versículo 7, que é belíssimo, irmão. Se você tiver que, volta a dizer, não sei o que vou ler amanhã na Bíblia, volte para 1 Tessalonicenses 1 e medite especialmente no versículo 7, que diz assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Existia uma igreja nos dias de Paulo que era modelo. Existia uma igreja nos dias de Paulo que era um padrão para todos os crentes da Macedônia, que envolvia, por exemplo, a cidade de Filipos, a 160 quilômetros de Tessalônica, e outras regiões. Então, quando alguém falar para você, não tem igreja que presta, as igrejas são todas falhas, você fala, olha, nos dias de Paulo tinha igrejas problemáticas, mas tinham igrejas abençoadoras. Leia Filipenses capítulo 1, Paulo agradecendo a Deus pela igreja em Filipos. Leia Colossenses capítulo 1, Paulo agradecendo a Deus pela igreja dos Colossenses e orando por eles como ora pelos filipenses. E leia aqui em 1 Tessalonicenses, eu tenho na minha Bíblia o relato de uma igreja que era modelo para as demais, na fé, no amor e na esperança. Então há igrejas saudáveis, irmãos. Não existem igrejas perfeitas, só que já está no céu. Se você quiser ir para lá, a gente pode orar por você no final do culto. Espera só a virada do ano, né? Mas até estarmos lá, não encontraremos igrejas perfeitas, mas igrejas sim existem, que são modelo na fé, na esperança e no amor, para a glória de Cristo. Então falamos da fé e da esperança do amor, do modelo de palavra e poder do Espírito, que era a igreja aos Tessalonicenses. E o terceiro e último ponto, essa fé, essa esperança e esse amor postos em prática. Versículo 8, ele diz assim, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Só até aí. Isso me leva a crer que essa era uma igreja evangelista, uma igreja que investia em missões. O texto não dá muitos detalhes, mas como ele fala que a mensagem se propagou na região da Macedônia e da Acaia, possivelmente os tessalonicenses ou influenciaram pessoas, ou eles mesmos foram pregando o evangelho. Uma igreja saudável, uma igreja que é modelo para as demais, precisa evangelizar, irmãos. A gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa ter esse ardor no nosso coração, a gente precisa falar de Jesus, a gente precisa convidar pessoas para ouvirem e receberem a bendita salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa igreja era assim, irmãos. Em toda a região ela começou a pregar o evangelho. E volto a dizer, não tinha canal do YouTube para você mandar o link para o seu amigo à distância. Eles iam a pé, eles iam andando, eles tinham contato com pessoas e falavam de Cristo. E olha o que aconteceu na continuação do versículo 8. Não somente isso, mas por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Olha só, não preciso falar mais nada. A fé de vocês, o testemunho da pregação de vocês do Evangelho aos povos da região de vocês, me faz não precisar falar mais nada acerca dessa igreja abençoada. E o versículo 9 fala de
da prática da fé e da esperança do amor, pois ele diz: pois eles mesmos relatam, quer dizer, os moradores das outras regiões, de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, e dali de Tessalônica, preste atenção nisso, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, uma evidência de fé. O Evangelho nos chama a abandonar nossos ídolos, sejam ídolos em estátuas e imagens de escultura, sejam ídolos do nosso próprio coração. Talvez você não tenha uma imagem na qual você se prostre todo dia diante dela na sua casa, mas você idolatre talvez a sua aparência, o tão famoso culto ao corpo dos nossos dias, ou idolatre a sua carreira profissional, ou idolatre mesmo os seus filhos, ou idolatre o seu cônjuge, ou idolatre o seu dinheiro. Há ídolos do coração, e os tessalonicenses decidiram deixar os ídolos e voltar seu coração para Deus. Isso é fé, irmãos. Fé não é você fazer uma aposta, fazer uma declaração e tudo acontecer do jeito que você quer. Fé é você abandonar aquilo que desonra a Deus e confiar toda a sua vida aos cuidados do Senhor. Fé, ele continua aqui no versículo 9, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Impactados pelo amor de Deus, eles foram virar servos. Aquele que ama, serve, irmãos. Serve aqui a Cristo, mas não tem como servir a Deus e não servir ao próximo. Aquele que ama verdadeiramente ao Senhor, que se afastou dos ídolos e colocou sua fé, serve. Em 2023, muitas pessoas fazem planos, eu quero investir na minha carreira, quero fazer uma academia, quero me alimentar melhor, quero perder peso, tudo isso é válido. Mas eu te sugiro uma boa meta para o ano de 2023. Sirva mais ao próximo e sirva mais a Deus. Sempre falo de Atos 20, 35, palavras de Cristo relatadas por Paulo lá no livro de Atos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Talvez a felicidade que você tanto busca, recebendo, você vai encontrar se doando. O amor nos leva a servir. E por fim a esperança. Versículo 10. E esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Essa é a nossa esperança, irmão. Nossa fé, abandonar os ídolos, voltarmos-nos para Deus. Nosso amor, servir a Deus e ao próximo. E nossa esperança, o nosso Senhor um dia voltará. Nosso Senhor voltará em grande poder e glória. E se não estivermos lá com Ele ainda, o veremos vir com grande poder. E nos encontraremos com Ele nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Não no céu, mas em novos céus e nova terra, pois tudo se fará novo. Louvado seja o nome do Senhor. Existem igrejas abençoadas. Eu espero em Deus que a nossa seja e continue sendo e cada vez mais seja uma igreja modelo. Não para a nossa glória, mas para a glória de Cristo. Que nesse ano, e não somente nesse ano, cresçamos na fé, na esperança e no amor. E não só na teoria, mas na prática. Se você quiser saber o quão importante esse tema é para mim, leia esse pequeno texto do boletim. Se você quiser saber o que habita no meu coração acerca da igreja, reflita sobre o que eu tenho falado nesses 3 anos em que eu tenho tido o privilégio de pastorear esse pequeno rebanho do Senhor. Quantas vezes eu falei, desde o primeiro dia que eu pesei aqui, que eu cria que essa igreja seria uma grande bênção de Deus na minha vida, na minha família, e assim tem sido. E mais de 3 anos depois, eu volto a dizer que assim tem sido, eu creio que há de continuar a ser. Porque eu creio na igreja, eu amo a igreja, irmão. Toda vez que alguém fala mal de você para a igreja, fala, a igreja tem problemas, mas a igreja é uma bênção. Eu participo da igreja, eu amo a igreja, eu sirvo na igreja. A igreja é uma bênção. Eu tenho derramado meu coração na presença dos irmãos, e os irmãos podem testemunhar o quanto eu amo a igreja. Mas se você quiser saber não o que está no meu coração, mas o que está na minha mente, pegue o texto que eu escrevi lá no trabalho de conclusão de curso do meu seminário, tenha paciência para ler as 80 páginas que estão lá, e você vai saber o que está na minha mente acerca de igrejas sãs e saudáveis, o quão caro isso é para mim. Igreja é uma bênção. Não deixe de congregar como igreja, não deixe de ter o amor à igreja na sua mente e no seu coração. E não deixe de orar pela igreja. Concluo com a oração de Paulo, no capítulo 3, versículos 12 e 13. Olha o que Paulo ora por aquela igreja modelo, por aquela igreja abençoada. 3, 12 e 13. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros, e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis
em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos irmãos. Eu faço essa oração pela nossa igreja local, a Igreja Cristã Nova Vida do Anil, e também a você que congrega em outra igreja, que assim seja. Que o nosso Senhor nos faça, como igreja, crescer e transbordar o amor que temos uns para com os outros e para com todos, a exemplo do amor de tantas pessoas que nos antecederam. E que Ele fortaleça os nossos corações para sermos irrepreensíveis em santidade, uma vida santa diante de Deus, do nosso Deus e Pai, esperando a vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Que sejamos uma igreja modelo, não uma igreja perfeita, pois não existe, mas sejamos uma igreja que as pessoas falem, ali está um povo que com as suas limitações e dificuldades ama o Senhor, deixou os ídolos e depositou sua fé em Cristo e tem a sua esperança na volta de Jesus. E tudo isso, irmãos, é possível porque Ele se entregou por nós.